Shalom Adonai, sou o professor Marcos Well Alves, professor de hebraico e de grego. E nessa aula eu irei te mostrar qual a relação figurada de Satanás com o rei de Tiro, em Ezequiel 28. Porque muitos professores e teólogos não acreditam na pessoa de Satanás, e sim espiritualiza o texto de Ezequiel 28 e de Isaías 14. Então, nesse vídeo, eu irei te mostrar o porquê que eu acredito que Satanás é uma pessoa e não uma simples expressão do mal ou uma simples força. Bom, esse é o meu entendimento. Então, caso você tenha um entendimento diferente, o meu conselho para você é estude e refute à medida que eu vou desenrolar esse vídeo, à medida que eu vou falar com base naquilo que eu acredito e com base no meu conhecimento, ok? E no final já curte, comente e compartilha. Se você observar Ezequiel capítulo 28, versículo 2, você vai ver que diz assim: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto como se elevou o teu coração e disseste, eu sou um Deus, na cadeira dos deuses me assento, no meio dos mares. Todavia tu és homem, e não Deus, embora consideres o teu coração como se fora o coração de um Deus. Ezequiel capítulo 28, versículo 2. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui é um homem. Aqui não tem nada de Lúcifer, aqui não tem nada de Satanás, aqui não tem nada de um querubim. Aqui nós vemos um homem arrogante, orgulhoso. Por quê? Porque é um homem rico, é um homem poderoso. Então, eu acredito que do versículo 1 até o versículo 10 está se referindo a um príncipe, literalmente a um ser humano. Mas quando nós começamos a ler, a meditar no versículo 12, aí nós percebemos que esse texto, ou seja, essa parte do texto, não está se referindo a um homem. Ou seja, é algo mais espiritual, mais profundo. Ao longo da aula eu irei te explicar, tá bom? Ou seja, no devido contexto, a profecia de Ezequiel contra o rei de Tiro contém uma referência velada a Satanás como verdadeiro governante de Tiro e como o Deus deste mundo. Veja 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, 1 João, capítulo 5, versículo 19, ok? O rei é descrito como um visitante que estava no Jardim do Éden, Ezequiel 28, versículo 13, que fora um anjo querubim ungido, versículo 14, e uma criatura perfeita em todos os seus caminhos, até que nela se achou iniquidade. Veja o versículo 15 de Ezequiel 28. Por causa do seu orgulho pecaminoso, no versículo 17, foi precipitado do monte de Deus. Ou seja, Ezequiel, capítulo 28, versículo 16 e 17, e Isaías, capítulo 14, os versículos 13 e 15, você verá isso. Nos primeiros 10 versículos, o rei de Tiro é apresentado literalmente como alguém conhecido na história como Tobal, que reinou entre 586 a.C. Naquele período, Tobal, como rei de Tiro, ou seja, uma cidade-reino, encheu-se de orgulho e presunção, imaginando-se um Deus. No versículo 2, o profeta fala do príncipe de Tiro, e no versículo 12, fala do rei de Tiro. Na primeira parte, quando fala do príncipe, apresenta-o como um homem vaidoso e presunçoso, que se imaginava um Deus, como eu te falei no início desse vídeo. Porém, o texto, quando fala do mesmo personagem, no versículo 12, passa a ter um sentido mais espiritual. E desse modo, entende-se que se trata comparativamente de outro rei, chamado Lúcifer, que é influenciador espiritual do príncipe literal. Então perceba que do versículo 1 ao 10 está falando de um ser humano, do versículo 12 por diante está tratando-se de uma entidade espiritual. Ou seja, Tobal, o príncipe, imaginava a sua cidade como inexpugnável, por estar construída sobre uma rocha. O pecado maior do rei de Tiro era o orgulho, que o levou a exaltar-se qual divindade. Por isso, ele sofreria o julgamento divino e desceria a cova como todos os mortais. Veja Ezequiel capítulo 28, versículo 8. Muitos hoje, especialmente os que foram enganados pelos ensinos da nova era, creem que realmente são deuses, ou que estão se tornando deuses. Esses enganadores e suas vítimas, caso não se convertam a Deus, receberão a mesma condenação do rei de Tiro. Então, cuidado com o orgulho. Foi por causa do orgulho que Lúcifer caiu e se tornou Satanás.
O que nós iremos ver agora são algumas características originais de Lúcifer antes da queda. Ou seja, para ele se tornar Satanás, teve um processo. Ele não se tornou Satanás do dia para a noite. Então, o pecado começou a reinar no seu coração, até que chegou um momento que ele foi expulso do céu. O texto de Ezequiel 28, versículos 12 e 16, indica que Lúcifer era possuidor de elevada distinção e detentor de honrosos títulos e posições, conforme eu irei destacar aqui. Primeiro ponto, o aferidor da medida, no versículo 12. A palavra selo, no hebraico, dá a ideia de marca, uma ideia de um selo, literalmente. É uma tradição fiel do original hebraico, porque significa que ele era a imagem perfeita da criação divina e uma imagem refletida em si mesmo, que lhe conferia o privilégio de ser a mais bela e inteligente criatura de Deus. Isso no versículo 12. Nele se encontrava a medida perfeita da criação daquilo que Deus queria. Segundo, estavas no Éden, jardim de Deus, no versículo 13. A menção sobre pedras preciosas existentes no jardim do Éden tem um sentido figurado para ilustrar os privilégios dessa criatura chamada Lúcifer, personificada no texto como o rei de Tiro. O ornamento de pedras preciosas desse personagem indica a grandeza e a beleza de sua aparência. Ou seja, era um tipo da glória tipificada e representada por Lúcifer antes da queda. Terceiro, no dia em que fostes criado, ainda no versículo 13. É importante essa expressão porque declara que Lúcifer é um ser criado por Deus. Como criatura de Deus, não lhe dava o direito de imaginar-se tão superior ao ponto de querer ser igual a Deus. Então, querendo ou não, Lúcifer sempre foi uma criatura e sempre será. Quarto, querubim ungido para proteger, no versículo 14. Na descrição profética de Ezequiel, Lúcifer pertencia à mais alta classe de seres angélicos. Sua relação com Deus manifestava-se em sua função específica de proteger o trono de Deus. Esse ministério de proteção dos querubins tem a ver com a incumbência de preservar toda a criação divina. Gênesis capítulo 3, versículo 24, Êxodo capítulo 25, versículos 17 e 20, Salmos 80, verso 1. Quinto, perfeito eras nos teus caminhos, versículo 15. A frase tem na conjugação verbal do verbo ser no passado, eras. A história antiga de Lúcifer como alguém que escondia em seu interior a iniquidade da vaidade e do orgulho. Por isso, ele foi destituído da sua posição, deixou de ser Lúcifer, como eu já expliquei. Lúcifer não existe nem no hebraico nem no grego. Foi uma invenção, uma tradução de Jerônimo. Ou seja, o homem achou por bem colocar Lúcifer e colocou. Mas no original não consta Lúcifer, tá bom? Então, basicamente é isso. Lúcifer, que é portador de luz, se tornou Satanás mediante a sua rebelião, o seu pecado, o seu orgulho, a inveja de querer ser mais do que Deus. E para embasar tudo que eu falei aqui, eu uso o texto de Isaías capítulo 14, versículos 12 e 13, e Ezequiel capítulo 28. Por essas e outras questões, eu acredito sim que Satanás ele é um ser, uma pessoa consciente e muito inteligente. Gostou desse conteúdo? Agregou os seus conhecimentos? Curte, comenta e compartilha. Shalom Adonai.